Meu brother, Ronan. Fala, meu querido. E aí, como é que estão as coisas? 100%? Tudo certo? Glória a Deus, glória a Deus. Estava aqui enquanto você estava terminando de se organizar e estava explicando para o pessoal aqui o nosso objetivo, apresentando já um pouquinho sobre você. Eu falei mal de você aqui, tá? Eu vou ouvir depois, hein? Brincadeira, brincadeira. Mas assim, prazeraço, mano. Obrigado aí por você ter atendido o nosso convite, tá? Você tem sido aí grande influência também no nosso negócio, tem ajudado a gente aí em todos os meios contábeis, né? Então, assim, não existe pessoa melhor para poder nos ensinar aí como fazer a precificação da forma correta, né? Mas eu já te apresentei, agora eu quero que você fale um pouquinho sobre você, né? E depois explica como que foi, né? Como que você entrou nesse mundo das finanças, né? O que colocou na sua cabeça para poder entrar nesse meio aí, para a gente poder já dar sequência na nossa live aqui. Legal, bacana. Bom, primeiramente aí, obrigado por essa oportunidade, né? De fazer essa live aí com você. Tenho certeza que vai ser de grande valia aí para as pessoas que estão assistindo. Enfim, vamos lá. Eu sou formado em contabilidade desde 2017, se não me enganado, 2015. Decidi fazer exatas porque eu sempre gostei. Nunca gostei da língua portuguesa, sempre foi mal. Quem conhece sabe que eu não gosto de língua portuguesa, não gosto de ler. E aí fui para exatas. Me encontrei, acho que foi uma boa escolha. Fiz a faculdade, depois trabalhei como analista contábil na Grande Londrina, né, que é a empresa de transporte aqui de Londrina. Aí depois eu saí, fui fazer a gestão da nossa esmalteria, né, na empresa que eu tenho junto com a minha esposa. Aí nesse caminho eu descobri a consultoria empresarial. Eu vi a necessidade de algumas empresas a terem essa consultoria, né, mais de perto. E aí disso veio também o BPO, enfim. E aí eu fui cada vez mais se especializando nessa parte de finanças. É uma área que eu gosto bastante. E eu acho que a gente tem que ter propósito na vida, né? Tudo que a gente for fazer. E eu acho que o meu propósito é esse, de ajudar outras pessoas, outras empresas a terem mais clareza na questão de números e prosperar o seu negócio. Eu acho que esse é o objetivo. Legal, legal, legal. E a definição de um preço ela é muito relevante, né, para a saúde do negócio, né? O empresário que não tem esse entendimento acaba tendo muitas dificuldades, até mesmo de crescimento do negócio. Sem dúvida. E eu queria que você trouxesse aí para o pessoal, né, o que você acha, né, tratando sobre isso, né, qual a importância, né, de definir um preço correto aí para o sucesso do seu negócio, né? Eu, Samuel, falando é uma coisa, né, mas uma pessoa que é especialista trazendo essa clareza, eu acredito que é muito mais relevante, né, e eu acredito que vai somar muito aí com o pessoal. Sim, com certeza. Samuel, a questão de precificação, eu acho que ela vem muito antes do que fórmula, né? Então a gente poderia falar aí de algumas fórmulas, de algumas técnicas de precificação, para que você chegue aí na precificação correta, né? Mas eu acho que antes disso, eu acho que o empresário, o dono de empresa, e aí indiferente se for prestador de serviço ou ele vende algum tipo de produto, ele precisa saber onde ele quer chegar, qual o momento da empresa dele que ele está vivendo. E por que eu falo isso? Porque hoje tem empresas que elas querem mais lucratividade, né? Então, se ela quer mais lucratividade, então o preço dela tem que ser um pouco maior, né? A margem de lucro dela tem que ser maior. E tem empresas que elas não querem lucratividade, elas querem volume. Olha só. Então, se ela quer volume, automaticamente ela não vai ter tanta lucratividade. Né? Então, acho que antes da precificação em si, né, de fórmula, e querer aí jogar porcentagem em cima, ela precisa entender primeiro aonde ela quer chegar. E aí isso pode ser a curto, médio e longo prazo, né? A gente costuma falar que a gente precisa trabalhar nesses 3 critérios, a curto, a longo e a médio prazo, para que a gente consiga fazer uma precificação correta. Porque não adianta nada falar assim, coloca 10, coloca 20, coloca um markup de 2. Aí você coloca um markup de 2 lá, né, que é uma das formas que dá para se aplicar na precificação, só que ela não tem nem
as despesas da empresa. Então, como que ela vai jogar o markup se ela não sabe nem as despesas? Né? Outro erro muito comum que as pessoas cometem, e agora estou falando especificamente para empresas de prestadoras de serviço, ao invés de estudar a empresa dela internamente e saber onde ela quer chegar, aonde ela pode ir, ela pega o telefone e vai ligar para o concorrente dela. Viu? Eu queria fazer um serviço, que é o mesmo que ela vai vender, queria saber qual que é o valor. Uhum. Meu valor é R$100, por exemplo. Se o valor dele é R$100, o meu eu vou colocar 120. Ou vou colocar R$95 mais barato para vender mais. Só que ela esqueceu de ver alguns detalhes. Primeiro, a estrutura do concorrente dela. Pode ser que o concorrente dela cobre R$100, só que ela não paga aluguel, é um imóvel próprio dela, ou ela tem sozinha, ela não tem uma equipe para gerir, para gerar mais fluxo de caixa para ela, então ela consegue cobrar R$100. Só que você que tem aluguel, você que tem empréstimo, às vezes você tomou um empréstimo para reformar a sua empresa, e aí você precisa pagar esse empréstimo, você não vai conseguir cobrar aliás, você consegue cobrar R$100, só que você não vai conseguir ter uma lucratividade para que você possa cobrir os seus custos. Então, eu acho que o grande erro hoje na precificação é você se basear pelo concorrente. E aí você coloca R$20 a mais, R$20 a menos. E nesse contexto, Samuca, que acontece os grandes erros. Por quê? O concorrente, e você ligar, fazer essa pesquisa de mercado, legal, porque você consegue se basear ali, né? Tem uma base. Mas bater o martelo e falar que vai ser aquele valor, eu acho que precisa ser feito um estudo muito, muito minucioso para que chegue numa precificação correta. Falei demais, né? Eu acho que falei demais. Nossa. Não, você tá louco. Eu até não falei nada para não atrapalhar, que tava boa a explicação, rapaz. Ó, a Jane, seja bem-vinda, Janes, ela comentou ali que é exatamente desse jeito, né? Fazer precificado em cima do concorrente nem sempre é a melhor alternativa. E você deixou muito bem claro sobre essa questão, né? Até, inclusive, você acabou respondendo a outra pergunta que eu ia fazer para você, né? Que são quais seriam, de fato, os fatores principais, né? Que todo empreendedor deveria considerar nessa precificação. Então, olha só que importante, né? Até se você quiser fazer algum atento, né? Aí, em relação a esses fatores, né, do que ele deve considerar, do que não. Eu sei que você já falou algumas coisas aí, mas se você quiser acrescentar alguma coisa a mais, isso é muito importante. E por isso, Samuel, que eu acho que essa questão de organização financeira, que é o que eu bato bastante lá no meu Instagram, e até a empresa que a gente tem lá de BPO financeiro, ela está tendo um grande aumento, um aumento exponencial. Por quê? Porque as empresas hoje, elas pecam na falta de organização. Então, quando você fala aí os pontos principais para você ter uma precificação correta, cara, não tem por onde correr. Você precisa saber as suas despesas, você precisa saber os seus custos variáveis, os seus custos fixos, para que você possa ter uma precificação correta. E como que você vai ter essas informações se você não tem um mínimo de organização? Né? E por isso que, se você dá um Google aí e for pesquisar, você vai ver que, se não me engano, acho que 50%, 60%, 70% das empresas, elas fecham depois de 2, 3 anos porque elas não têm um fluxo de caixa sadio. Porque elas começam ao contrário, né? Ela coloca o preço lá, se baseia no concorrente, coloca um preço, e aí depois ela vai ver as despesas, depois ela vai ver se a precificação dela está correta, e aí pode ser tarde demais. Né? Então, por isso que a gente sempre ouve falar, e eu gosto de falar também, que a gente não nasceu para ser empreendedor. A gente não tem essa base na escola, na faculdade. Mas que você faça faculdade, a faculdade não te ensina a vender, a gerir seu negócio. Então, a gente precisa de pessoas ao nosso lado, a gente precisa se esforçar, estudar, entender como chegar e como gerenciar, né, a empresa de forma correta. Mas um dos principais pontos, tá, é despesa. Fixas e variáveis. Não tem como você fazer uma precificação se você não tiver essas informações, tá, Lucas? E esse é um fator extremamente confuso, né, para muitas pessoas, né? Porque assim, despesas fixas, despesas e custos, né? É totalmente diferente, né, essa relação. Você falou uma palavrinha, eu queria que você pudesse explicar para o pessoal o que é o markup, né? Porque tem muitas pessoas que acabam não sabendo muito essas linguagens, né? E a intenção é conscientizar elas nesse sentido. Se você puder
pudesse explicar um pouquinho, porque tem um pouco a ver também e está atrelado a isso que você acabou de explicar, né? Essa ideia do markup, né? Se você puder trazer um pouco mais sobre, explanar um pouquinho sobre o que é isso, para a gente poder deixar o nosso tripulante ali que está assistindo juntamente conosco, né, sobre esse termo bem importante aí, que é um dos mais fundamentais hoje para quem está querendo aí iniciar essa precificação. O markup, Samuca, nada mais é do que uma das fórmulas, né, dentre tantas que tem para a gente chegar numa precificação. O markup é um dos mais conhecidos porque é um dos mais fáceis de fazer, teoricamente. É um dos mais fáceis. Porque ele se baseia na margem de lucro que você quer ter. Eu quero ter 10% de lucro, então vou lá colocar o preço o valor do produto é 100, vou colocar vezes 10%, esse teoricamente é o markup. Esse é o jeito é o mais conhecido e o mais fácil. Porém, entretanto, todavia, no markup a gente precisa também saber das despesas, né? Então, a maioria das pessoas comete esse erro. O produto custa R$100, eu quero um markup de 10%, né? Um lucro de 10%, vou lá, coloco 100 vezes 10, vai dar o valor, e aí ele coloca essa precificação. Só que se ele for diminuir o custo do produto vezes 110, que é o valor de venda, ele vai ver que não vai dar 10% de lucro. Tá? Então, assim, é muito louco isso. É mais fácil, teoricamente, só que é muito mais complicado do que a gente imagina fazer essa precificação. Tá? Ou seja, aquele que não tinha conhecimento estava fazendo tudo errado até hoje. Sim, Samuca. É basicamente isso mesmo, tá? Então, por isso as pessoas pegam um pouco nessa questão de precificação, e aí por isso que as pessoas elas acabam ficando e se baseando no concorrente, que é muito mais fácil. Então, teoricamente, vou pegar um cliente meu que é maior, que é um cara que eu me espelho, vou ligar pro cara, se o cara está vendendo a 120, é porque ele fez algum estudo, algum cálculo, porque ele está vendendo a 120. E, na verdade, esse cara que está vendendo a 120, ele ligou para outro cara que se baseou no 120. Entende como é que é? Porque, Samuel, e uma coisa é bem interessante, né? Eu tenho até um canal que ainda não foi para frente, porque falta de tempo, mas a grama do vizinho sempre é mais verde, só que muitas vezes ela é artificial. Então, às vezes, você se baseia no seu concorrente pelas redes sociais. Eu posso falar com conhecimento de causa. Tudo que você vê no Instagram, 99% das coisas que você vê, não é verdadeira. Então, às vezes, você se baseia no seu cliente lá, que o cara está viajando, o cara está com carrão, o cara está abrindo mais loja, e se você for ver o histórico, meu amigo, o cara está mais endividado que metade do Brasil. Tá? Então, assim, cara, vamos viver a nossa realidade. Eu tenho uma loja, eu tenho uma empresa que presta serviço. Se você não sabe fazer, estuda. Se você não tem tempo para estudar, contrata uma empresa, contrata uma pessoa, que eu tenho certeza que ela vai te orientar e te ajudar, e você vai começar do jeito certo. Com certeza. E esse é o seu papel hoje, né, com a BPO, como BPO financeiro, sim, né? Sim, porque assim, esse tema, eu até gravei um vídeo também lá no meu canal, eu recebi um contato de um amigo meu, ele queria entender melhor, né, o BPO financeiro e tal, eu expliquei para ele como a gente organiza, né, a empresa e tal, e ele falou, mas isso aí eu faço, cara, pagar fornecedor, fazer aí a conciliação do banco, isso eu faço. Eu precisava mesmo de uma consultoria. Eu falei, legal, cara, a gente faz também, sem problema nenhum. Eu só preciso do relatório dos últimos 12 meses. E ele ficou sem resposta, porque ele não tinha. Então, essa consultoria, né, essa ajuda, precisa do mínimo de organização. Então, por isso que o BPO está crescendo e é um nicho de negócio que vai crescer muito ainda. É uma coisa pouco conhecida ainda, mas que tem extrema importância e relevância nas empresas, tá? Porque isso vai trazer clareza e um mínimo de organização na parte financeira, Samuel. Não, show de bola. Show de bola. Gente, eu acredito que nós já conseguimos aqui, né, trazer algo fundamental e eu tenho a certeza que muitos, né, não conheciam isso. Né? Até a Janis comentou ali que realmente
não tenho dúvida disso, que pessoas acabam não conseguindo progredir os seus negócios por conta de não ter uma parametrização correta, né? Exatamente. Como o Ronan explicou. Então, assim, vale muito a pena você não entender isso. Não é simplesmente só pegar o produto, jogar uma margem em cima e agora eu vou ficar rico, né? Tem todo um processo, tem toda uma preparação para que você venha de fato ter resultado. Tem bastante planilha na internet, Samu, que você pega lá, precificação e tal. E se você achar essa planilha, você pode me enviar, que eu até pago para ter essa planilha. Mas não existe precificação correta se você não tiver as suas despesas lá. Tá? Então, qualquer planilha que você baixar na internet hoje, ele vai te pedir valor de aluguel que você paga, água, luz, telefone, funcionário. A última linha vai ser a margem de lucro que você quer ter, se é 10, 20, 15%. Então, precisa de um mínimo de organização, Samuca, senão fica complicado. Olha aí, que informação importantíssima, tripulante. Então, se você ainda não fez essa anotação, pelo amor de Deus, me ajuda, em nome de Jesus, né? Vamos para cima, porque só está começando, né? Só está começando aí esse podcast. E assim, Ronan, beleza, a gente compreendeu, né? Entendemos os principais fatores para a gente conseguir aí, de fato, criar essa precificação dos nossos produtos e serviços. E daí chega um momento, né, que vai um pouco mais além, né, da precificação, que é a parte de lucratividade. Você até mencionou no começo da live, tem aqueles que não querem ter lucro, só querem ganhar volume, né, que você falou. Isso. Então, assim, é justamente sobre isso. Então, além da precificação, quais as melhores estratégias hoje que nós podemos ter para otimizar o lucro de uma empresa? Né? Aquela pessoa que quer precificar, mas quer ter um bom lucro, né? O que ele precisa fazer aí? Né? Qual é essa estratégia que ele precisa ter? Tá. Então, vamos lá. Primeiro, ele precisa se basear no cliente. Então, não é pegar o preço do cliente e aplicar o valor em cima ou o valor embaixo, mas pegar esse valor para você se basear, ter uma base para saber se você não está muito fora. Por quê? E pode acontecer que você vai colocar lá, então, as suas despesas fixas, variáveis, para quem não sabe, despesas fixas. O que seria? Independentemente se você vender ou não, aquelas despesas, elas vão ter. Aluguel, água, luz, telefone. Isso, se você vender ou não, vai ser crucial. Todos os meses vai ter. Então, essas são as despesas fixas. As variáveis são aquelas que vai aumentar ou diminuir conforme o volume das suas vendas. Então, isso poderia ter. Comissão de vendedores é uma despesa variável. Taxa de maquininha de cartão, isso é uma despesa variável. Imposto também é uma despesa variável. Tá? Então, você precisa ter muito, muito claro as despesas fixas, as despesas variáveis e a porcentagem que você quer ter de lucratividade. Beleza. Aí ele vai te dar, e você vai colocar o custo do produto, correto? Ou do serviço. Nessa fórmula, ele vai te dar o valor do preço de venda que você pode executar. Beleza. Legal. Aí lá no início eu falei que você precisa ter o valor do concorrente para você ter uma base. Por quê? Dependendo do valor que ele te der, então vamos colocar que o seu concorrente vende a 200, mas com todas as suas despesas e com todos os seus custos ali, e com aquela margem de lucratividade que você colocou, deu R$200 o preço de venda. E o concorrente está vendendo a 100. Pô, é uma coisa meio que fica meio que incoerente. Se o concorrente está vendendo a 100, como que eu vou vender a 200? Isso depois entra numa outra área que é a questão de valor e preço. Mas aí você tá? Mas vamos voltar onde a gente estava aqui. O concorrente vende a 100 e na minha tabela, na minha fórmula, está dizendo que eu preciso vender a 200. Bom, aí nós temos 2 pontos a serem analisados. Primeiro, essas despesas precisam ser enxugadas para que eu tenha uma margem de lucro desejada e chegue no valor equiparado ao do concorrente. Olha só. Né? Então, eu preciso analisar as minhas despesas, se o aluguel está muito caro, funcionário, preciso diminuir uns 2, 3, preciso cortar alguém, para que eu enxugue as despesas, para que eu chegue nessa lucratividade que eu quero e o preço fique equiparado ao do concorrente. Beleza, eu fiz isso, mesmo assim o valor está alto, ou eu não consigo enxugar, não consigo tirar da onde não tem para tirar, não consigo. Então, aí é o segundo ponto, que seria o quê? O fornecedor do produto.
Se eu vendo o mesmo produto e o meu fornecedor é o mesmo, eu preciso brigar no preço. Então eu preciso diminuir esse valor que eu pago do produto para que eu possa chegar pelo menos um pouco, né, perto do meu concorrente. Então perceba como é importante a gente ter esse valor, valor do cliente para se basear, não jogar lá e colocar uma precificação. Então nesse segundo ponto eu vou brigar no preço com o fornecedor, ou tentar trocar de fornecedor, ou tentar comprar esse produto em grandes quantidades para que eu possa ter um valor menor, para que eu consiga chegar nesse preço que o meu concorrente está vendendo. Isso a gente está falando puramente de preço, né, Samuel? Querer chegar ali no valor. Agora, falando de preço, né? Querer chegar ali no valor do preço do concorrente. Agora, se a gente estiver falando de valor agregado, aí, cara, aí é outro game, né? Aí o concorrente pode vender a 100 e você pode vender a 300, desde que você tenha um valor agregado. Isso aí pode ser em vários aspectos. Atendimento, brand da marca, né? Eu não posso, se eu querer vender vou colocar o Arnaldo, que é conhecido, né? O cara vende o lanche a R$29. Eu posso ter o mesmo produto, com mais qualidade, e querer vender a 29 também, ou vender a 60. Eu não vou vender. Ninguém me conhece. Sim. Né? Já o Arnaldo tem várias unidades. Então, assim, são vários fatores, Samuel, vários, que implicam nessa questão de lucratividade. Mas no início, e não tem para onde fugir. Perceba que a gente, do início ao fim, a gente fala sempre em despesa. Porque é isso que vai gerir o negócio, cara. Com certeza. Sempre tentando ali equilibrar cada vez mais. Com certeza. E fica assim, toda essa explicação, pessoal, que o Ronan está trazendo, já cabe algo que ele deixou assim, ele acabou não falando nitidamente, mas deixou, eu acredito que você compreendeu, não tem como você fazer uma precificação sem estudar o seu mercado, sem entender sobre o seu negócio, sem entender a realidade sua, né, no dia a dia. Então, assim, como que entende essa realidade? Colocando, né, a mão no papel, na caneta, escrevendo no papel, na verdade, Sim, né? Fazendo uma planilha. Se não tem um sistema de gestão ainda, você pode, de fato, criar todo esse processo dentro de uma planilha, né? É muito comum hoje para muitas pessoas fazerem isso. Né? E se tiver uma planilha, tem um sistema do Samuca aí que ajuda também. Né? Com certeza. Isso é o objetivo. E Samuca, e aí vamos trabalhar no cenário que eu quero abrir uma empresa, mas eu sou preguiçoso, eu não quero estudar meu mercado, não tenho tempo para isso, não quero estudar, não me interessa. Por isso que as empresas que estão franqueando as suas marcas, elas estão crescendo tanto. Por isso que a The Best, né? The Best, eu acho que é isso, né? The Best Açaí aqui de Londrina, tem mais de 520 unidades. A franquia, esse modelo de negócio de franquia está crescendo muito, por quê? Isso já vem tudo mastigado para você. Olha aí. Né? Então, se você for contratar uma franquia hoje, pelo menos as mais sérias, né? Ele vai te dar um estudo de mercado, ele vai ver se a região que você quer abrir, ele tem viabilidade ali de pessoas, né? De perfil de produto. Então, assim, se você tem dinheiro em caixa e não quer abrir o seu negócio, franquia alguma coisa que vai vir tudo mastigado para você. Muito legal. Eu estava até escrevendo aqui enquanto você estava terminando de explicar. Pessoal, quem tiver perguntas aí, né, para fazer para o Ronan, né, e a respeito de alguma dúvida que surgiu aqui nesse momento, enquanto a gente está conversando, fiquem à vontade até para fazer, né? Eu tenho certeza que qualquer dúvida que vocês trazerem aí, o Ronan vai responder. Vamos colocar essa bucha na mão dele. Né? Mas assim, gente, tem sido muito relevante todo esse conhecimento, né, que a gente tem, estamos tendo aqui hoje, e com certeza, eu acredito que você vai sair daqui hoje entendido que você precisa urgente, né, entender sobre as despesas aí do seu negócio. Não deixe, gente, não procrastina isso para outro dia, né? Samuca, tem até um caso interessante que aconteceu hoje, né? Então, como a gente tem a empresa de BPO, então todos os meses a gente tem uma reunião mensal de fechamento com todos os nossos clientes.
E hoje a gente teve um cliente específico, tivemos uma reunião de manhã, e é bem interessante quando a gente faz a primeira reunião com o cliente, que ele acha que ele sabe os números da empresa dele, e essa foi a primeira reunião que a gente teve com esse cliente. Então a gente sentou, abrimos lá o fluxo de caixa, mostramos para ele, e aí a hora que ele viu o total de despesa, ele levou um baita susto. Devia ter uma câmera ali para gravar o susto que ele tomou. Aí ele olhou para mim e falou, nossa, a despesa dele deu um total de R$51. Nossa. Ele falou, nossa, eu achava que era 23, 25. E pasmem vocês. Meia hora antes ele falou que ele já tinha sentado com a equipe dele e já tinha reorganizado toda a precificação dos serviços que ele presta. E aí eu te faço uma pergunta. Como que ele fez essa precificação, sendo que ele achava que a despesa dele era de 23 mil? Será que essa precificação está errada ou será que essa precificação está certa? Ou ele nem sabia que precisava da despesa da precificação. Exatamente. Então, veja assim, como é que fala? Esqueci o nome agora, fugiu da memória. É um case que aconteceu hoje, tá? Cara, foi incrível. Quando aconteceu, eu falei, nossa, depois eu vou falar isso com o Samuca lá na live. Sentamos na mesa e falou, então, eu até sentei com a minha equipe hoje pra gente rever todos os valores que a gente está cobrando, porque está muito baixo, muito fora do mercado e tal. Eu falei, que legal. Pensando que ele sabia, né? O meu estava ali uns 40 mil, 45, né? E aí quando ele sentou e viu que era 51, ele se assustou. E aí eu pergunto para vocês, será que essa precificação estava correta, baseado nos 23 mil? Cabuloso, será que, você falando assim, eu passei, porque uma das maiores dificuldades também, principalmente para o empreendedor, é não saber separar pessoa jurídica da física, né? Exatamente, mano. Então, assim, eu acredito que na cabeça dele ele pode ter se assustado, porque às vezes ele poderia ter essa mistura também, né, de informação. Eu acredito que não, mas essa é uma realidade de muitas pessoas, principalmente do micro e pequeno empreendedor ali. E às vezes ele acha, beleza, ele não tem um controle ali para poder... Eu acredito que por essa definição dele não ter ali as despesas corretas, porque está tudo misturado, acaba que ele não conseguia entender a necessidade dessas despesas ali para precificação. Sim, será que poderia ter sido isso também que aconteceu com esse cliente seu? Sim, com certeza. E outro ponto bem interessante, e isso já é com outro cliente, ele chegou para a gente e falou assim, eu quero vender a empresa, tá? A empresa ela só está dando prejuízo para mim. Então eu quero que vocês façam um trabalho de levantamento aí, pode ser 3, 4 meses. Eu preciso saber quanto fatura, eu preciso saber quais são as despesas que eu vou vender. Beleza. Se você quer, bora para cima, vamos lá. Então a gente fez o levantamento aí durante os 3 meses futuros, né? Porque não pegou ali, dá mais trabalho você refazer, né, os meses anteriores, pegamos da frente no mês que a gente fechou o contrato para frente. Sim. Fizemos esses 3 meses. E aí quando a gente sentou, abriu os números para ele, sim, lá na última linha estava dando prejuízo. Só que tinha um agravante ali, né? A gente mostrou lá despesa, mostrando lá o lucro operacional, lucro prejuízo, né, operacional, estava dando lucro, ou seja, toda a folha de pagamento, menos o faturamento, fechava no azul, fechava no positivo. A gente foi para as despesas administrativas, todas as despesas administrativas, menos o faturamento, estava dando lucro, então sempre dando lucro. Aí chegou na linha de retirada de sócio. Quando chegou nessa linha de retirada de sócio, meu amigo, fechou no negativo 10 mil. Meu Deus! E aí quando a gente abriu para ele e mostrou, a gente falou para ele, fulano, se você for analisar isso aqui hoje e for querer vender essa empresa, qualquer pessoa em sã consciência, entenda de números e tenha dinheiro em caixa, ela vai comprar na mesma hora. Porque essa empresa é extremamente rentável. O grande problema hoje da sua empresa é você. E aí ele ficou assustado. Porque ele tem que ser franco, né, para a pessoa. Contratou a gente para isso, né? Então, o grande problema da empresa hoje é você, não vai ver mal, mas a quantidade de retirada que você faz da sua empresa não comporta a retirada de sócio de prolabore que você tira. E ele ficou assustado, e aí ele não acreditou, então a gente foi lá, abriu essa conta de retirada de sócio, mostrou todas as retiradas, pegamos o extrato bancário, mostramos para ele,
e de fato tinha tirado tudo aquilo. Então, assim, de 100, de 200, de 500, de 1000, quando foi ver, era um montante gigantesco. Gigantesco. Resumindo a história, ele não vendeu a empresa, né? A gente falou assim, ó, ou você aumenta as vendas, aumenta aí a precificação, a margem de lucratividade, ou você precisa procurar um ou outro negócio para você conseguir tirar essa retirada que você tira. A empresa que você tem hoje não concorda. Resumindo a história, ele não vendeu a empresa, ele continua com a gente ainda, graças a Deus. Glória a Deus por isso, né? E ele procurou outros meios de negócio, tá? Então você veja a importância de ter clareza. Então por isso que eu bato nessa tecla. Despesa e clareza. Isso pode te levar à morte ou pode te levar à vida. Isso pode afundar o seu negócio ou pode te prosperar. Despesa e clareza. Isso é uma coisa que as pessoas que têm empresa ou que querem abrir uma empresa, elas não podem abrir mão, cara. Com certeza. Com certeza. Isso aí, pessoal, é muito, muito relevante, porque tem empresário que só quer saber de venda, só quer saber de lucratividade, mas não tá aí. E é aí que tá. Olha que exemplo fantástico que o Ronan trouxe. O cara tinha ali todo um negócio, queria só ver o dinheiro, mas estava prejudicando o negócio. Ou seja, ia chegar um momento que ele ia ter que, de fato, declarar falência, né? Tem aquele negócio, né, que os coaches falam aí, né? Os grandes coaches aí, os grandes empresários falam, né? CNPJ pobre e empresário rico. Então eles estavam conversando com o cara, carrão, morando numa região nobre de Londrina, ostentando pra caramba, só que a empresa estava devendo horrores, não estava honrando com seus compromissos. E a culpa é sempre do negócio porque não está dando lucro, né? Exatamente, cara, exatamente. Eu falei, cara, se você abrir a boca para vender hoje, qualquer pessoa em sua consciência que entenda um pouco de número e consegue, né, ali entender a situação, compra na mesma hora. Sim. Porque esses caras que têm dinheiro em caixa, dinheiro faz dinheiro, né? Então esse cara que tem dinheiro, ele quer investir, ele vai comprar na hora, porque ele depende daquele negócio para sobreviver. Sim. Né? Então, assim, o cara compra na hora. Então aí acho que ligou a chave, ele virou a chave, né? E ele entendeu que realmente o problema ali era ele, e aí ele mudou de ideia. Então, assim, aí cai naquele início que eu falei de propósito, né? Então, foi mais uma empresa que não foi vendida, o cara entendeu os números, e graças a Deus por isso. Então, assim, vamos levando cada dia aí. Legal, legal. Gente, a Janis tem uma pergunta aqui, Ronan, já vou ler ela para você, Tá. Mas uma coisa legal também de todo empresário precisa entender que às vezes também um fator muito legal, o Ronan mencionou isso, né, se você não compreendeu, eu vou enfatizar ele aqui, né, para você que está assistindo. Às vezes a forma que você compra também pode ajudar muito no aumento da sua lucratividade. Com certeza. Na hora de precificar. Né? Então, às vezes, não é nem tanto o que você cobra, mas é o tanto que a forma que você compra. Então, vale muito a pena você procurar fornecedores que consiga trazer para você, consiga vender para você em maior volume e que você consiga ter um custo menor na hora dessa compra aí, porque isso vai aumentar a sua lucratividade com certeza. Se você for falar com o pessoal de vendas mesmo, aqueles caras bravos mesmo, os caras falam que eles ganham, todo mundo ganha na compra, não na venda. Né? Olha aí. Eles ganham na compra. Então, grande quantidade é um exemplo claro disso, né? Em grande quantidade, em container, falando de produto, né? Grandes quantidades, ou às vezes um prazo maior de pagamento. E aí tem um erro também, você falando agora, vem um outro erro na mente aqui agora, que é muito comum. Sim. Você vende o seu produto parcelado vou colocar em 4 vezes, só que você comprou do seu fornecedor para pagar em 2 vezes. E aí? Né? Então, a forma de você vender também, ele pode dar um rombo no seu caixa. Se você paga o seu fornecedor em 2 vezes, como que você vai vender em 4 vezes? Não faz sentido, porque dinheiro vai faltar. Né? Principalmente as empresas que estão iniciando. Quem já tem um caixa sadio, quem já tem aí, né, alguns anos no mercado, e vem bem estruturado, isso aí não faz diferença nenhuma. Mas para as empresas que estão começando hoje, você comprar com um prazo e vender num prazo maior, isso é totalmente prejudicial ao fluxo de caixa da sua empresa. E aí a pessoa pode falar, mas daí eu vou lá, ver no cartão e antecipo. Só que daí, cara, você vai pagar uma taxa para antecipar esse valor. E aí vai
prejudicar bruscamente na precificação. Olha aí, pessoal. Olha aí os fatores, hein? Se vocês estiverem atentos, esses são os fatores. E assim, não tem para onde correr. Não. Porque quem inicia um negócio, ele não está iniciando só por iniciar. Ele quer ter uma saúde, né, desse negócio. E esse é o principal caminho, né? Ó, Ronan, a Janis, ela fez uma pergunta assim, o seguinte, ela escreveu assim, ó, Ronan, como podemos fazer um rateio mais assertivo das despesas entre centro de custos? Um exemplo, temos uma obra que tem seus custos fixos, porém tem um escritório que não gera receita. Olha que pergunta interessante essa, hein? Legal. Bom, nesse caso, o que a gente faz? Inclusive, a gente tem uma empresa que a gente cuida também nessa questão. Isso vai ter que fazer um cálculo, e aí a gente precisa saber... E aí é um cálculo que a gente precisa fazer minuciosamente também. A gente precisa saber dessa obra, quantos por cento esse escritório, ele vai, como posso dizer a palavra correta aqui? Ela vai implicar nesse faturamento. Tá, peguei uma obra lá de 1 milhão, e eu tenho aí 10, 15 funcionários. Eu vou pegar lá a hora trabalhada dele, e vou ver quantos por cento desse faturamento ele vai implicar ali, dessa despesa. Então a gente vai fazer esse rateio nessa porcentagem. Mão de obra 10%, material 20%, o escritório administrativo, né, que ele não gera receita, mas ele precisa estar ali. Vamos colocar 20%. Então assim, a gente precisa calcular a hora trabalhada e ver quanto que isso vai implicar no faturamento ali dessa obra, por exemplo. Não sei se eu consegui ser claro. Não, com certeza. Com certeza. Janis, fala aí, mulher. Se você estiver com a gente ainda, conseguimos trazer a clareza para você. Pessoal, quem mais tiver perguntas aí, esse é o momento agora de você trazer essas perguntas. Nós estamos aqui para poder te ajudar, né? Conteúdo aí de extrema qualidade, né? Já aprendemos aqui com o Ronan várias informações, né, importantes e relevantes aí, que você que já está no mercado, ou você que está iniciando, eu tenho a certeza que você já vai sair dessa live aqui com vários insights importantes aí para poder, a partir de amanhã, tem que começar amanhã já esse negócio, gente, né, colocar em prática isso aí, porque senão pode estar em jogo aí a saúde, né, do seu negócio, né, é um dos pontos aqui que ele trouxe até um exemplo de um cliente, né, é entender que dentro do seu negócio, você, nas suas despesas ali, você precisa o quê? Ter um salário para você como um empresário, né? Mas eu sou o dono da empresa. Não, você é funcionário da sua empresa e você também tem salário, né? E tudo isso. Esse é o princípio, né, Samuel? Esse é o princípio. Tem um salário fixo, cara. Tem que ter, porque como a gente aprendeu aqui com o Ronan, né? Que as despesas, né, tá tudo atrelado na forma que você vai precificar. Então, é importante você compreender de que não é porque o seu negócio está rendendo muito dinheiro que o que sobrou ali depois que você pagou as contas é seu. Exatamente. Até porque tem aqueles importante entender. Tem aqueles períodos de sazonalidade, né? Então, principalmente quando a gente vende produtos no comércio. Tem um mês que você vai vender 100, 150 mil, você está estourado, vou colocar aí Natal, por exemplo, né? Natal você vai rachar de vender. Primeiro quem vende presente, né? Esse aqui, de comércio vai rachar de vender em dezembro. Sim. Em janeiro, fevereiro, as vendas vão cair. Então, se você não tiver esse controle, essa clareza, cara, o que entrou em dezembro você vai torrar. Aí em janeiro, filho, ferrou, porque daí você tem as despesas fixas, né? Que vendendo ou não você vai ter, aí o chicote estrala, aí onde o cara entra no cheque especial, onde o cara passa cartão de crédito para usar o dinheiro, né? Então é isso que você falou mesmo. Precisa ter essa clareza e o valor fixo de retirada, porque quando vender mais você tem caixa, e quando vender menos você tem de não tirar porque você tem aquele caixa. Olha aí. Olha aí. Gente, mas nós chegou numa fase agora, né? Enquanto ninguém mandou mais perguntas, mas nós chegou na fase final aqui desse podcast. Né? Que pena, né? Quero agradecer a todos, né, que estão conosco presentes aqui até esse momento. É uma satisfação mesmo tê-los aqui, né? E, Ronan, queria que você trouxesse aí um agradecimento ao pessoal, né? As suas palavras finais
e o que você pode, de conselho, né? Eu sei que você já falou bastante coisas, né, aí, importantes e relevantes, mas assim, já vou até criar um quadro novo, não estava no script isso, né, mas vamos lá. Em poucas palavras, né, o que você aconselharia aí os empresários que estão aqui conosco, o que eles precisam fazer de urgente para poder começar isso amanhã? Tá, vamos lá. Então, primeiramente, eu queria agradecer ao Samuca por esse privilégio, né, de estar aqui na live com vocês aí, participando. Espero ter contribuído o mínimo possível. Eu já fico muito feliz e agradecido por ter contribuído aí com vocês. Se eu não fui claro o suficiente, fiquem à vontade de mandar no direct, me chamar aí, perguntar no WhatsApp do Samuca. Eu vou ter o imenso prazer de ajudar vocês naquilo que for necessário, que tiver no meu alcance. E as minhas considerações finais, o que eu falaria para o pessoal começar já amanhã, cara, experiência própria, tá? Você não é um fracassado, você não é uma pessoa incapaz. O que falta realmente é clareza. E se você não tem essa clareza, você procure pessoas, esteja com pessoas ao seu lado que vão te trazer clareza e vão te ajudar. Se você parar para pensar e analisar, as pessoas que criticam e as pessoas que não confiam e acreditam naquilo que você, no seu propósito de vida, na empresa que você tem, são pessoas que fazem menos que você. Então está na hora de você mudar o ciclo de amizade. Você não é fracassado, você não é incapaz, você simplesmente está andando com pessoas erradas ou você está tendo uma visão diferente do negócio. Então por isso que é tão importante você ter pessoas ao seu lado que possam te ajudar. Para começar amanhã, igual as pessoas falam, né? Tarefa, anota aí. Você precisa ter pessoas ao seu lado pessoas que você tem como espelho no empreendedorismo. Então, se você tem uma loja de pet shop, você precisa visitar um pet shop, você precisa consumir desse pet shop, você precisa criar um mínimo de amizade com esse pet shop para você saber como está acontecendo, o que está no mercado. Se você tem uma esmalteria, você precisa colar com algum tipo de serviço que envolva isso. Você precisa estar no game para você saber como que o negócio está andando. Ficar no mesmo lugar, você não vai conseguir mudar. Olha aí. É isso. Show de bola. Gente, Ronan, eu que agradeço, cara, você aí ter aceitado o nosso convite. Você sabe que te considero pra caramba, né? É uma honra poder hoje ter você aí como nosso parceiro também. E, pessoal, por favor, siga lá o Ronan, né? Dá o like. Siga lá o Ronan, ele sempre posta conteúdos muito legais lá e bem relevantes para o negócio, né? Ronan Ferreira, né? Tá lá, né? Ronan Ferreira. Siga lá, por favor, vou colocar o arroba dele aqui embaixo. É um nome muito diferente, né? Então, coloca Ronan Ferreira lá que vai ser eu, certo? Não, o arroba é Ronan Vinícius, tá? Fazendo a propaganda errada ainda, brincadeira. Mas, pessoal, siga lá ele, tá? E se precisar aí dessa consultoria, com certeza eu tenho a certeza, né, que ele vai estar ajudando vocês aí no que for preciso aí, com certeza. E para você que ficou até o final, se você ainda não nos segue também, quero te convidar a fazer isso, né? A gente está à disposição aqui para poder te atender. Logo a gente faz uma live para poder tratar melhor sobre as nossas plataformas, mas a intenção aqui mesmo é trazer conhecimento para você. Não é te vender nada, é trazer conhecimento de graça aqui mesmo. Tá? Clareza, né, Samuel? Então, clareza, né? Exatamente. E assim como eu, que ainda sou pequeno, né? Estamos aprendendo a gatinhar ainda. Tenho muitas dúvidas e tenho muito que aprender. Eu tenho certeza que você que está aí também tem muito a aprender, né? Então, se a gente unir as forças aqui, nós vamos conseguir explodir o Brasil em bênçãos, né? E esse é o objetivo. Então, pessoal, muito obrigado. Semana que vem nós vamos ter um assunto top para você que quer aí, tem dificuldade de engajar time, de trazer pessoas corretas para o seu negócio. Eu não vou revelar agora quem que vai ser essa pessoa. Vocês vão descobrir nas postagens, né? Vai ser muito legal. E eu quero convidar você aí a estar juntamente conosco, porque vai valer muito a pena, né, por esse conteúdo. Pessoal, a live vai ficar gravada, se você não conseguiu assistir o tempo inteiro aí,
você vai poder ver ela depois. E mais uma vez, muito obrigado aí por tudo. Tamo junto, tchau, obrigado. Ronan, mais uma vez, brigadão, mano. Tchau, tchau. Obrigadão Deus mesmo. abençoe. Até mais. Um abraço, tchau, tchau. Deus abençoe.